Então, nunca pensei em trabalhar com investimentos. Começamos assim, né? Hoje eu tenho uma carteira de 100 milhões. Desses 100 milhões, investidores que têm pelo menos 1 milhão de investimentos comigo, que eu auxilio realmente a eles decidirem como investir a partir dos seus objetivos de vida. É matemático o negócio. É muito simples. Em função dos juros compostos, quanto mais cedo tu começa a investir, antes tu vai chegar no teu resultado, independente de qual seja ele, né? E isso que eu acho que diferencia muito, sabe? De quem consegue investir de quem não consegue. É a disciplina. Então, se tem uma sugestão, né, para esse início, comece a perceber no que você tem disciplina na sua vida. Lucrativos! Eu sou o Marcelo e esse é o teu podcast Lucrativamente. E hoje o tema tá incrível, né, Marília? Hoje a gente vai falar de investimento, cara. Tá preparada? Eu tô, tu tá? Eu tô muito preparado, tô muito ansioso. Eu quero ganhar dinheiro hoje. Hoje a gente convidou uma especialista do mercado financeiro, sócia da Inspira, escritório credenciado pela XP Investimentos. Francine, seja muito bem-vinda ao podcast Lucrativamente. Obrigada, tô super empolgada também. Eu quero ganhar dinheiro hoje, eu quero sair daqui com a conta recheada, hein? Milagres a gente ainda não faz, mas a gente dá os caminhos. Dá teus pulos. Francine, nos conta, sempre pensou em trabalhar com investimento ou isso foi surgindo ao longo do caminho? Então, nunca pensei em trabalhar com investimentos. Começamos assim, né? Porque, na verdade, eu sou formada em administração e engenharia de produção ali pela Universidade Federal de Santa Maria. Sempre sonhei em fazer uma carreira de diretoria. Sonhava em trabalhar num prédio espelhado. Ser executiva, usar aquela roupa bonita. Exato. Salto batendo no chão, dando medo em todo mundo. Exatamente. E o pior é que tudo isso se realizou. Só que não como administradora e não como assessora de investimentos. Então, na verdade, sim, eu trabalhei como administradora e trabalhei em outras empresas. Mas eu comecei a investir faz 20 anos junto com o meu namorado na época. Hoje, meu marido. E a gente começou a investir justamente porque a gente queria guardar dinheiro para pagar o casamento. Sim, se capitalizar. Se não desse certo o namoro, dividir ali na proporção que cada um tinha investido. Mas deu certo, pagou o casamento, sobrou dinheiro. E a gente começou a indicar amigos, familiares, todo mundo para realmente ter assessoria da Inspira, porque a gente gostou muito. Foi assim, eu comecei como cliente, então, na verdade, na Inspira. E já estava trabalhando nessa época. E depois o que aconteceu, na verdade, eu acabei transformando a minha carreira, porque conversando com os fundadores, né, da Inspira, que são sócios também, são assessores hoje ainda, eles foram me mostrando os caminhos dessa carreira, assim, né? E aí isso transformei realmente a minha carreira. Hoje faz 8 anos que eu sou assessora de investimentos, sou sócia também da Inspira, então responsável aí não só pela parte de assessoria de investimentos. Hoje eu tenho uma carteira de 100 milhões, desses 100 milhões, investidores que têm pelo menos 1 milhão de investimentos comigo, que eu auxilio realmente a eles decidirem como investir a partir dos seus objetivos de vida, né? Acho que esse que é o grande ponto, assim, entender o seu planejamento e como que eu posso ajudar eles a atingir esses planos. Agora, eu fiquei curioso, vou fazer uma pergunta aqui que eu tô imaginando o seguinte, tô imaginando aquele jovem que tá em casa, que tá pensando em empreender, tá pensando em começar uma faculdade. Eu queria que tu contasse, fiquei curioso, que idade que tu tinha quando tu começou a investir e como é que começou essa trajetória, assim, já antecipou um pouquinho, que foi com noivo e tudo, né? Mas com que idade que tu tinha? Olha só, quando eu comecei a investir com ele, eu já tinha meus 23 anos. Mas é nova. Então, na verdade... Era jovem. Só que o interessante, assim, aí a gente começa a ver, né, depois de um tempo, por que a gente faz essa carreira? Porque eu não tenho nem pai, nem mãe administrador. Na verdade, um engenheiro agrônomo, outra bibliotecária. Mas com a família, eu sempre tive educação financeira. Então, esse foi o grande ponto, sabe? Eles sempre me ensinaram muito, principalmente o que a gente chama de gestão financeira, que é a parte de organizar receitas e despesas, assim, né? Saber quanto que a gente está ganhando. Então, acho que essa parte foi o que me ajudou muito. E aí, depois, sim, junto com o meu namorado na época, meu marido hoje, de começar a investir. Pensando num jovem que está pensando em empreender, o que eu sugeriria, na verdade, né, nesse início de jornada, nesse início de carreira... Porque eles não sabem muito o que querem, né? Eles querem aquele sonho milagroso de hoje para amanhã, né? E a gente sabe que não existe, né? Exato. Na economia tem uma teoria que fala não existe almoço de graça. Não tem almoço de graça. Não tem almoço de graça. Então, assim, a minha sugestão seria explore todas as oportunidades que tu tem durante a faculdade, as oportunidades que tem a própria universidade te ajuda, né, a entender um pouco os caminhos, conhecer negócios, conhecer países, conhecer as outras oportunidades.
principalmente, talvez, em estruturas que são mais profissionais que já passaram por um processo de amadurecimento pensando em empresa. Porque aí tu consegue entender responsabilidades, tu consegue entender processo, tu consegue entender como que tu transforma depois o teu negócio, né? Porque quando tu parte do zero e tu não tem conhecimento, mais difícil fica saber o momento que tu vai delegar, o momento que tu vai ter que criar uma estrutura para te dar suporte, questões jurídicas que a gente sabe que empresa sempre vai precisar, questões contábeis, né? Então, tudo isso, eu acho que por isso explorar oportunidades para maturar as ideias do futuro empreendedor, né? É extremamente importante. Porque muitas vezes tem essa ideia, eles têm um sonho de empreender. Muitos chegam aqui no Recanto e querem achar uma oportunidade, desenvolver o seu propósito de vida. E às vezes eu vejo que eles têm essa dúvida, tá, mas como é que começa? Como é que eu junto esse dinheiro? Como é que eu vou me capitalizar, né? Então é um bom começo. Anota aí as dicas, hein? Francine, se tivesse que voltar para quando tu tivesse 18 anos, que decisão profissional ou financeira tu tomaria mais cedo? Começar a investir antes, né? E aí é uma questão... Antes dos 23 anos? Com certeza. Pelo seguinte, é matemático o negócio. É muito simples. Em função dos juros compostos, quanto mais cedo tu começa a investir, antes tu vai chegar no teu resultado, independente de qual seja ele, né? Mas tu consegue diluir isso quanto mais cedo tu conseguir realmente investir. Agora, quanto mais tarde tu deixar para organizar, para pensar, por exemplo, de quanto que tu precisa para viver. Qual que é o teu número para a tua liberdade financeira, né? E quanto mais tarde tu pensar nesse número, mais difícil vai ser organizar as tuas rendas para isso. Então, eu começaria a guardar antes, mas sem perder a chance de viver oportunidades, né? Porque eu acho que na faculdade a gente acaba tendo muitas oportunidades que muitas vezes são voluntárias. Só que essas oportunidades tu aprende muito. Então, também vê as oportunidades em que acontece o voluntariado, mas onde tu tem a possibilidade de fazer tomada de decisão. Porque é isso que a gente espera dos profissionais, né? Ou das pessoas que saem do mercado de trabalho, que nos ajudem a resolver problemas, né, Marcelo? Quanto maior o problema, melhor o cash. Isso, eu gostei, a gente estava conversando antes aqui, tu comentou, e é muito verdade, sim. A gente precisa de profissionais hoje que resolvam problemas. E a gente só consegue resolver problemas se a gente tem uma capacidade cognitiva e experiências anteriores, né? Que nos ajudem a fazer essa tomada de decisão. Achei fantástico. Eu tô anotando todas essas dicas aí. Olha só, e vamos partir do pressuposto agora que essa gurizada que tá assistindo a gente em casa, eles estão começando a ganhar o dinheirinho deles. Estão começando a ganhar o dinheirinho, eles estão guardando um pouco. Qual seria o primeiro passo para começar a investir? É guardar uma parte? Que dica que tu daria para essa gurizada que tá em casa, por exemplo, começou a ganhar o dinheiro, começou a primeira colocação no mercado de trabalho. A gente já tem um episódio aqui sobre o mercado de trabalho, procura aqui que tu vai achar. E aí, então, a gente falou, esse jovem se inseriu no mercado de trabalho. Ok, comecei a ganhar dinheiro. E agora? Por onde que eu começo se eu quiser investir uma parte desse dinheiro? Que dica que tu daria? Perfeito. Quando a gente parte para essa parte de educação financeira, a gente entende que, na verdade, primeiro precisa formar o que a gente chama de reserva de emergência, né? A reserva de emergência é aquele valor que vai te utilizar, como diz o nome, se alguma coisa que não está nos planos acontecer. Seja uma doença, seja um acidente, seja alguma mudança de rota, né? Então, para que essa reserva de emergência tu tenha previsibilidade desse recurso, ele precisa estar num investimento de renda fixa e, ao mesmo tempo, com liquidez. Tem algumas oportunidades nisso no mercado. Explica para nós o que é renda fixa. E o que é liquidez. Começamos nas técnicas, né? Mas assim, então a renda fixa, como diz o nome, né? Tudo aquilo que vai te dar uma rentabilidade previsível. Então, que tu consegue ter uma ideia de quanto que tu vai resgatar ao final de um período. A liquidez é tudo aquilo que tu consegue resgatar, né? Com que prazo tu consegue resgatar aquele valor. Então, existem ativos que a gente vai conseguir investir que tu consegue resgatar no mesmo dia e sem penalidade por isso, ou sem reduzir a tua rentabilidade por tu estar resgatando naquele dia. Tem ativos que vão demorar 30 dias, 60 dias, 5 anos, 10 anos. Esses ativos, então, que tem esse prazo mais longo, eles não têm uma liquidez alta, né? A liquidez dele é baixa porque, na verdade, tu vai conseguir resgatar isso lá na frente.
Entendi. Tá, e renda variável? Renda variável, então, como o nome diz, a gente não tem previsibilidade, né? E aí a gente não precisa atuar dentro da renda variável só com o mercado financeiro. Talvez seja até mais interessante a gente trabalhar com a própria questão imobiliária ou com a própria questão do agro. Quando a gente compra um imóvel, a gente não tem ideia, com a ideia, por exemplo, de revender, a gente não tem previsibilidade de quanto que a gente vai conseguir vender aquele imóvel. A gente tem uma estimativa. Então, é a mesma coisa nas ações. Quando alguém compra uma ação, a gente não tem ideia ou a rentabilidade fixa de quanto que vai render aquela ação. A gente tem projeções, expectativas, né? A partir de análises técnicas fundamentalistas, aí entra mais o detalhe, de conseguir um retorno melhor. Mas a gente não tem previsibilidade e, por isso, é renda variável. Nossa, que aula, hein? Eu achei uma aula. Bom, depois dessa aula sobre investimentos, eu quero saber o seguinte. A gente falou de renda variável, de renda fixa, mas a minha dúvida, e para quem está em casa também, existe uma outra forma de investimento que não seja só renda fixa, renda variável? Existem outras formas? De onde é que pode vir esse dinheiro, essa oportunidade de se capitalizar, por exemplo, para o empresário? Existe sim uma série de formas, né, Marcelo, que a gente pode buscar rentabilidade. Daria para a gente classificar entre essas duas se a gente quisesse fazer um zoom out, assim, de uma maneira bem simplista, né? E aí, claro, existem outras formas que a gente pode buscar rendimentos e aí vai se encaixar dentro de produtos. Mas a gente pode pensar em formas de investir mais alternativas que vão trabalhar desde compra de participação em empresas. Comprar uma empresa é um investimento, então. Exato. Quando a gente compra participação de ações, né, na Bolsa de Valores, no Brasil, chamada B3. Então, a gente consegue comprar uma participação na Petrobras, a gente consegue comprar participação na Vale, mas Então, a gente quer dizer também... que quem está em casa pode ser dono da Petrobras um pouquinho? Exatamente, exatamente. Eu quero. Não, eu tenho... Será que eu posso comprar um pouco da Coca? Exato, dá para fazer todas essas possibilidades, assim, né? Então, desde que elas sejam de capital aberto, que a gente chama. Existe também um mundo que a gente chama de private equity ou de venture capital, que aí são empresas que não abriram capital ainda e tem como a gente comprar essa participação também. Então, essa é outra forma que, por exemplo, o empresário, que acaba sendo o público que eu me relaciono mais, ele tem as suas rendas normalmente diversificadas, né? Ele tem sempre diferentes fontes de rendas. Não só o trabalho dele, não só doando o tempo dele, o penso, o corpo, tudo para conseguir renda, porque é isso que a gente faz, né? A gente troca o nosso tempo por dinheiro. Ele também faz o dinheiro trabalhar por ele. Ele compra participação em outras empresas para que o dinheiro dele faça as outras empresas irem melhor. Então, sim, diferentes fontes de renda. Você já ouviu aquela expressão, botar todos os ovos na mesma cesta? Sim. É isso aí que é diversificação, Exato, né? perfeito. Exato. Porque quando a gente deixa realmente todos os ovos numa única cesta, tu pode sim ter talvez um pouco mais de previsibilidade, mas tu tem um total risco, né? Em um único formato. Então, essa é uma das coisas que eu percebo realmente dos investidores que eu acompanho, eles têm diferentes fontes de renda. Os investimentos que eu acompanho é uma parte. Normalmente, eles são pessoas ativas que ainda estão fazendo renda nos seus negócios, mas eles têm terras, eles têm imóveis, eles têm participações em outras empresas. Então, eles realmente fazem essa composição de renda do seu patrimônio de maneira geral. Que legal. E dá para variar também dentro da renda variável em si. Com variar certeza. os investimentos por segmentos. Isso, a gente pode, por exemplo, trabalhar com renda variável a partir de ações, a gente pode trabalhar com fundos imobiliários, a gente pode trabalhar com criptomoedas, que são coisas que os jovens estão muito mais conectados, né? Então, realmente, existe uma série de formas de investir. No Brasil, fora do Brasil, né? A gente também pode, sim, investir lá fora. Show. Quer fazer uma pergunta ou eu posso fazer? Não, tu faz. Eu vou fazer. Faz tu. Eu quero saber como é que os jovens perguntam sobre dinheiro. Vai lá. Como assim? Pergunta, ué. Tua pergunta aí, ó. Tá, Francine. Acorda, era pra ela se ligar que ela tinha que perguntar e não eu. Minuto tal, corta, vamos lá da Cesi. Tá, Francine, existe um momento em que investir pode acelerar mais a construção de riqueza do que só trabalhar? Todos os momentos. Porque, na verdade, no Brasil, a gente tem o que eu chamo da mágica dos juros compostos, Sim. né? Então, para quem não entende juros compostos, vamos explicar de maneira rápida, né? A gente aplicou um valor, no mês seguinte, esse valor já é no dia seguinte, na grande maioria dos investimentos que não poupança, ele já tem o teu valor que tu aplicou mais uns juros.
No dia seguinte, ele já vai render a partir do teu valor, dos juros que tem em cima e vai contabilizar os próximos juros. Isso são os juros compostos. E os juros no Brasil tá muito alto agora, né? Exatamente. Apesar de ontem, né, o Banco Central reduziu a taxa de juros ontem, 18 de março, para ficar conectado, porque a gente sabe que a gente está numa tendência, na verdade, de queda. Vamos ver se ela se confirma. Mas ela está em 14,75% ao ano. E aí, para entrar um pouquinho no financeiro, né? Hoje a gente é a segunda economia do mundo com maior juros real. Então, significa que a diferença entre a nossa taxa de juros e a nossa inflação tá muito grande. E aí, acaba ficando confortável para as pessoas investirem de maneira previsível. Ou seja, em renda fixa, que a gente viu agora há pouco, né? Então, e por que isso está acontecendo, né? Com a ideia da gente segurar a inflação, que a inflação não cresça tanto. Então, para segurar a inflação, o remédio amargo que a gente chama é a taxa de juros ficar mais alta. Nossa. Eu tô tendo uma aula aqui, cara. Eu vou sair daqui, eu vou investir todo o dinheiro que eu tenho, que é pouco, mas eu vou. Ou é nada, não sei. Mas é isso, a gente tem que investir para que em algum momento da nossa vida a gente possa trocar. Tô ficando motivado, né? real. A gente tá sempre trocando o nosso tempo por dinheiro, assim, né? A gente tá trabalhando para ganhar dinheiro, a gente tá pensando em como que a gente pode ganhar mais, natural. Mas em que momento que a gente troca tudo isso? A gente usa o nosso dinheiro para ter tempo. Fazer o dinheiro trabalhar para ti, né? Exatamente. E sabe que a gente, com contabilidade, a gente tenta passar pro aluno essa sensibilidade, porque tu trabalha com um sonho. Então, aquele aluno que vem do interior, quer se formar, quer ter o próprio negócio. Eu quero saber o seguinte, tu conseguiria dar um exemplo, por exemplo, para essa gurizada que tá em casa, como que ele poderia fortalecer o negócio dele usando os investimentos? Por exemplo, ele tem alguma maneira de fortalecer o negócio utilizando investimento? Muito legal, Marcelo. Eu acho que o ponto aqui talvez é trazer até a experiência que eu tenho com os investidores que, de maneira geral, já passaram por esse momento, assim, né, de início de carreira. E o que eu percebo deles? No momento em que eles conseguem aliar os investimentos com o seu negócio, eles começam a ter o poder de decisão. Porque aí tu tem o dinheiro e daí tu tem a rentabilidade desse dinheiro, que era o que a gente estava conversando agora há pouco, na taxa de juros em 14,75 ao ano está rendendo relativamente bem, que outro negócio que lucra 14,75 ao ano, né? Então, acho que o grande ponto dos investidores, e pensar, por exemplo, no jovem que está começando essa carreira, é pensar em, sim, trabalhar com os investimentos como um paralelo dos seus negócios, né? Porque aí ele tem uma base comparativa de retorno, ele tem dinheiro, ele tem poder de negociação para decidir o que ele quer. E no momento em que a gente tem dinheiro na mão, a gente está com a decisão. Com o poder de decisão. E na tua experiência, os empresários que entendem mais de finanças têm vantagem competitiva? Sim, totalmente, né? Porque a gente sabe que ao longo da carreira de um empresário, e a gente comenta assim, um grande empresário precisa, na verdade, de 3 grandes profissionais do lado dele. Um contador, um advogado e um especialista em investimentos. Tá, o advogado vamos cortar, né? Não vamos dar a ibope pro concorrente. No Brasil não tem como cortar o advogado, a gente não consegue resolver tudo sozinho. Contador, advogado e mecânico e investimentos, tu tem que ter um de confiança. Gostou dessa? Gostei. Essa é boa, né? E médico. E o médico também. Também. Então esses aí tu não pode... Não, exato. Faça a sua lista A ali lista de pessoas importantes na sua vida. Contador, médico, mecânico, mas assim, investimento. bom, na verdade no Brasil justamente essas 3 partes assim não tem como não caminhar juntas, né? Se tu não tem um contador bom, e o que eu digo bom, né? Que esteja conectado, que esteja atualizado, que goste de se atualizar, que entenda sobre os negócios. Então fazer essa conexão entre a teoria, a gente sabe que as leis no Brasil, né, estão sempre se atualizando. Sim. Pra gente mudou muita coisa do ano passado para cá. Então nós assessores estamos cada vez tendo que entrar mais no mundo dos contadores para entender das leis e o impacto da questão tributária das pessoas físicas ou jurídicas para conseguir ajudar eles nos investimentos. Então, é essencial, né, o empresário estar bem conectado com a parte de finanças e se não entender, com alguém que ajude ele a entender e a interpretar, principalmente, né, análise de balanços e tudo mais. Eu fiquei com uma dúvida assim, por exemplo, eu tô querendo investir, por exemplo, mas eu não sei por onde começar, tô fazendo buscando na internet aqueles conhecimentos e tal. A empresa oferece, por exemplo, uma qualificação para esse empresário que quer fazer essa parceria, por exemplo, com a Inspira, de qualificar esse empresário, por exemplo, o jovem. Eu quero começar a investir, mas eu não sei muito. A empresa ajuda a ele se qualificar ou ele tem que se virar?
Hoje, a Inspira acaba trabalhando realmente com o público mais alta renda, né? Porque a gente trabalha com investidor que tem no mínimo 100 mil reais para começar a investir. Ih, cai fora. Acho que eu acabei de ser destituído do cargo daquele. Aí a gente sabe que existe toda essa jornada, na verdade, até chegar nesse ponto, assim. E nessa parte a gente entende que é mais a de educação financeira. E a gente já entra para a parte de auxiliar os investidores com os seus investimentos, né? Então o cara já hoje, tem que se manjar um pouco de... Isso. A gente já teve, a Inspira tem 20 anos, assim, né? Então, nesses 20 anos, a gente fez muitos cursos de educação financeira. E aí, realmente, ajudava as pessoas a se organizar financeiramente para depois começar a investir. Mas hoje, realmente, a gente cuida mais dos investidores, né? Que já têm guardado alguma coisinha. Alguma boa coisinha. Sim. Não deu certo pra mim. Talvez é melhor Não cortar. rolou pra mim. Fran, e para quem está cursando ciências contábeis, que oportunidades tem no mercado hoje? Tem oportunidade no mercado financeiro para contador? Muito, porque na verdade, para ser assessor de investimentos, não exige um ensino superior, para começar. Sim. Segundo, que não existe uma profissão única, na verdade, né, que vai trabalhar com assessoria de investimentos, com investimentos de maneira geral. Então, realmente, os contadores têm muita oportunidade no mercado de trabalho da assessoria de investimentos, justamente porque ter todo esse conhecimento técnico prévio já ajuda muito, né, no início da carreira. Show. Tu sabe que tu é muito enganjada nessa causa, assim, tu fala com muita propriedade. Agora eu queria um pouquinho lá na tua formação, que tu é formada em administração, também em engenharia de produção. Quando tu era jovem, tu tava lá, início da faculdade, tu pensava nessa alcançar esse nível de performance, por exemplo, que tu tá no teu negócio hoje, o nível de conhecimento? Porque o que acontece na sala de aula, às vezes o jovem acha assim, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir aprender isso, eu não vou me estabelecer, por exemplo, dentro de um propósito profissional. E esses medos são coisas que são latentes, né? A gurizada fica realmente com medo. Tu tinha como é que a Fran lá dos 17, 18, 19 se portava nas graduações? Eu sempre fui daquelas nerds, super Estudiosa. nerds, muito estudiosa. Passei em grátis. segundo lugar na administração, me formei melhor aluna nas duas, assim, eu sempre fui muito, né, dos estudos, porque eu entendo que realmente quando a gente consegue dominar um assunto e ter a capacidade técnica de passar isso adiante, tu tem a razão naquele momento, assim, né? Então, isso sempre me deu suporte. Mas durante a faculdade, eu fui essa dos alunas que aproveitava tudo que tinha para fazer, sabe? Ajudar a organizar a semana acadêmica, a fazer viagem para conhecer as empresas, fiz intercâmbio pela universidade, eu participei de tudo, né? E acho que foi isso que me deu um embasamento muito grande, assim, de conseguir entender as perspectivas de uma organização, como é que é a departamentalização das empresas, né? Então, tudo isso eu fui aprendendo nesses 8 anos e meio de graduação, porque foram duas graduações, né? Então, deu tempo de realmente aproveitar toda a parte acadêmica e depois começar a trabalhar realmente em instituições privadas, né? E eu acho que tu vivenciar a tua graduação dessa forma tão forte, como tu falou para nós aqui, isso refletiu no teu negócio de uma forma muito positiva. Então, tu tá aí se desenvolvendo, o teu negócio tá só cliente top, né? Eu humildemente aqui pensando com meus 5 mil reais, né? 100 mil. Ai, tudo tem um começo, Marcelo, né? Acho que esse é o ponto. Eu tô arrasado nesse Não, ele negócio. tá se fazendo, com certeza. Mas eu tenho uma história para contar sobre essa questão de graduação. Como ela é importante e como, para mim, ela marcou muito a minha vida. Porque quando eu saí da administração, eu fui fazer engenharia, eu consegui fazer as duas concomitantes por um tempo. No final da engenharia, a minha colega da administração me indicou para trabalhar na RBS, onde eu trabalhei por 4 anos. E graças à indicação dessa minha colega, que depois eu tive o prazer de trabalhar com ela, então, dentro da organização. E depois, inclusive, contratou um outro colega nosso da administração, que foi meu chefe. Então, olha como as relações que a gente faz durante a faculdade são muito importantes, né? E hoje eu tenho o prazer, inclusive, de assessorar muitos dos meus colegas que eram, né, da faculdade, assim, ou que eu encontrei realmente por essas experiências. 100 milhões. Então... Agora, quando eu falar contigo, eu só vou lembrar isso. Eu tô lá na Inspira. E eu penso assim, tem 100 milhões, isso aí tem 100 milhões. Não. Eu já sei agora. Não, pra você que é cliente dela e é meu amigo, eu vou te jogar na cara que tu tem 100 milhões. Não, ele tem pelo menos 1 milhão.
100 milhões é o total da carteira que eu administro hoje. Tô brincando. Mas que vou ficar atento, eu vou. Não, mas esses investidores que eu tenho o prazer e a honra, na verdade, de assessorar hoje são grandes exemplos, né? Me inspiro muito neles e na trajetória que eles fizeram. E tem uma outra coisa que me inspira muito neles, que é a disciplina. E isso que eu acho que diferencia muito, sabe? De quem consegue investir de quem não consegue. É a disciplina. Então, se tem uma sugestão, né, para esse início, comece a perceber no que você tem disciplina na sua vida, né? Eu não tenho nem disciplina para conseguir ir nas aulas da faculdade. Não tenho nem disciplina para ir... Aula. Não falei que olhou meio torto ali. Eu não falei, eu só queria que tu me confirmasse. Pra que quem tá em casa... Consigo ir na academia 2 vezes por semana, sabe? Então, e aí a mesma coisa, a disciplina do aporte nos investimentos. Né? A gente fez uma brincadeira numa disciplina que era assim, pra provar que quem tinha disciplina tinha que todo dia postar uma foto que arrumou a cama e não deixou louça suja. Boa. Só eu postei. Olha aí, mais, mas tu já pode mais. ser um milionário, então, porque tu já tem disciplina. Eu já tenho disciplina. Só tá faltando uns reais. Olha aí, né? Chegaremos lá. Como é chegaremos. Eu não tô conseguindo enxergar. Nós temos tempo ainda. Eu quero fazer mais umas perguntas. Ixi, eu menos ainda. Droga. Tá. Tá, tu corta e depois a gente... Eu vou fazer mais uma pergunta. Mais uma. Vou fazer uma pergunta. Dá tempo ainda, 30? Uma. Tá, então vamos lá. Agora eu quero fazer mais uma pergunta. Se tu tivesse que deixar um conselho para essa gurizada, tu já falou muitas dicas, eu espero que vocês estejam anotando, mas essa gurizada entre 17 e 24 anos, qual é a dica de ouro para conseguir chegar na independência financeira? Qual é a dica de ouro? Essa tem que ser um mantra que eu vou falar todos os dias de manhã. Eu quero 100 milhões, eu quero 100 milhões, eu quero 100 milhões. Porque a gente sabe que os 100 milhões, a gente já teve uma outra convidada que eu perguntei assim pra ela, que qual é a grande verdade da contabilidade pro jovem. Ela me olhou muito séria e falou assim, ó, dinheiro não dá em árvore. E aquilo foi tão forte porque... às vezes o jovem tem essa percepção. Uhum. E aí, então, por exemplo, eu quero independência financeira, tá? Mas e aí? O que tu tá fazendo pra isso? Exatamente. Né? E eu acho que ainda tem a questão assim, ó. E o que é a independência financeira pra ti? Qual que é o teu número? Porque às vezes a gente fica nessa ideia de que eu preciso. Tu precisa do quê? Quanto? Né? Então, às vezes é só sentar a bunda na cadeira mesmo. Bunda na cadeira, essa máxima é maravilhosa. Bunda na cadeira e vai estudar. Pensa, o que tu precisa para viver hoje? Quanto que tu quer para viver hoje? E o que tu tá fazendo para chegar lá? Uhum. Né? Então, eu acho que é ter um pouco mais de racional nesses sonhos e botar números nisso, assim, né? De entender aonde quer chegar. Pode ser um passo de cada vez. A gente sabe que às vezes olhar muito longe fica difícil. E esse exemplo, eu acho que de arrumar a cama todos os dias é perfeito, porque é um pouquinho cada dia, Só né? eu postei. Né? Bom, depois eu vou cortar. Nós vamos deixar. É que essa é a diferença do professor com o aluno. O professor já sabe, né? Igual os as caminhos. fotos do café da manhã, todo dia, aquela mesa impecável nos Olha lá. Mas é que eu tenho disciplina. Por exemplo, eu acordo de manhã cedo, vou na academia, chego correndo, eu já deixo meu café pré-organizado. Eu não consigo começar o dia com a cama bagunçada e com louça suja. Então, esse desafio pra mim foi super confortável, entendeu? Sim, porque eu já faço. Nem era um desafio. Não é um desafio, mas. E agora, quarta, eu não quero que eles assistam isso aí. Mas isso é uma coisa que eu faço sempre, tu entendeu? Então, eu não. Porque é muito difícil tu motivar jovens a sair da zona de conforto. Então, vamos pensar assim. Eu vou ter um jovem que tá vindo do interior para cá. Ele vai ter uma mudança de realidade. Porque aqui ele vai ter contato com coisas novas. Com internacionalidade. Com mercado de trabalho. Com empresas. E aí ele já rompe com... É o primeiro choque. Ele rompe com isso. E aí ele se desprende da família. E aí ele é protagonista da própria vida. Então, até tu despertar que ele tem que ter independência, ele tem que ser autossuficiente, que ele tem que sustentar, é um longo caminho, entendeu? Então, acho que esse episódio ficou muito claro, assim, o que tem que fazer. Marília, eu não queria que acabasse. O que a gente faz agora?
Chora. Fran, foi maravilhoso esse episódio, eu adorei muito, quero te agradecer do fundo do coração. Eu acho que foi uma aula de investimentos. Total. Uma aula, assim, eu acho que eu não aprendi na graduação, eu aprendi agora, tá? E eu quero te agradecer muito pela tua disponibilidade. Quero deixar um recadinho pra ti que tá nos assistindo, não esquece de nos seguir nas redes sociais, então, @lucrativamente, se inscreve no nosso canal lá no YouTube, e se tu não conseguir assistir esse episódio, tu pode ouvir no Spotify também, né, Marília? Sim. Gente, foi maravilhoso. Muito obrigado, Fran. Marília, obrigado pela ajuda. E Obrigado, até o gente. próximo episódio. Tchau! Tchau, tchau.